Muito obrigada. Nós já ultrapassamos as 20h30 e vou passar a palavra para a resposta. Doutor. Espere só para o microfone. Tem que ter o microfone, doutor, senão não o conseguimos ouvir. Peço imensa desculpa e muito em especial à minha digníssima e querida amiga bastonária, mas não posso, não quero, não devo deixar passar em claro 2 ou 3 coisas que tenho aqui para pôr a estes senhores. Estou extremamente ofendido com a Assembleia da República, com o Presidente da República, com o Governo e com toda esta gente. E tenho o direito de protestar. E já há bocado disse, na intervenção anterior, que não tenho passo social para a televisão, como a maioria das pessoas, maioria não, uma percentagem de pessoas tem, não tenho passo social, não tenho passo social para a televisão, não tenho para os jornais, não estou a lado nenhum. Eu parto a louça toda, mas parto com verdade. E aquilo que eu digo é só verdade. Portanto, digo aqui e digo em todo lado, e não tenho medo de ninguém. Ponto final. Mas isto seria muito bom. Vou terminar aqui, mas eu vou muito rapidamente ver o mais rápido possível que possa. Isto, em relação ao Garcia Pereira e aqui aos senhores deputados, em relação aos senhores deputados, eu quero agradecer a vossa boa vontade e a disponibilidade que tiveram ao convite da Ordem dos Advogados e da nossa querida bastonária, que bem o merece. Vocês também merecem o nosso aplauso, a nossa estima. Mas eu não posso, com isto tudo, deixar-vos dar de-vos o borrego, mas vocês vão lá ao rebanho. Esperem aí um bocadinho. Vamos lá ver. Eu há dias, isto uma anedota é o melhor da vida, eu há dias bati com a cabeça na porta do meu carro. E no outro dia comecei a ter febre e os olhos a incharem-me. E fui parar ali ao Hospital de Santa Maria. E fui diagnosticado, fui visto, fiz um TAC à cabeça e fiquei lá um dia na observação, no SO. É SO, Serviço de Observação. Não me deram de comer, não me deram água, não me deram nada. Mas não é isso que eu me queixo. O que eu me queixo é que há lá uma porta de uma arrecadação onde os funcionários entram e a porta, pum, pum, entra, sai, mas aquilo é um corrompido de dia e de noite. À parte disso, de noite, o pessoal que entra de turno grita, riem, brinca, eles não estão de turno, depois lá têm que fazer 8 horas. Eu é que não estou ali para mamar com aquilo tudo. Eu sou um doente, preciso estar sossegado, preciso estar... E quem é que é o diretor? Chamei lá um médico e disse, ó, senhor doutor, isto é uma vergonha. Isto mais parece um cabaré, um bar de prostitutas, um bar de não sei quantos, do que um hospital, onde eu tenho que estar sossegado. Parece ser uma questão ligada à saúde, Ministério da Saúde. Sabe. Tem que ser mais rápido, Senhor, só um bocadinho, desculpe lá. Se eu não disser isto, arrebento e vou dar resposta. Mas já digo outras coisas a seguir. Desculpe não lá. Vou deixar. Vou-lhe pedir desculpe. Não me façam uma indelicadeza dessas, perdão. Faço. E então o que é que aconteceu? Chamei um médico à noite e disse, ó, senhor doutor, já viu isto? Sabem qual foi a resposta? Pasme-se. Ó, Garcia Pereira, pasme-se. Ó, senhor doutor, nós fizemos aqui há tempos aqui quisemos fazer um apanhado, saber o que é que isto se passava, e veja lá, fomos surpreendidos com o bater da porta. E a porta está ali há uma certa anos, bate dia de noite, toda a gente, ninguém se apercebeu. Aqui a porta também bate e ninguém se apercebe. A Assembleia da República não faz leis, faz remendos. O Código de Processo Civil não é um código, não é um novo, diz lá novo. Até o resto dos artigos que vêm lá que são todos velhos. Não estou a perceber. Isto é toda uma pantominice. Dizia ali o seu doutor Correia que a crise humanitária é enorme, é terrível, dói o coração ver aquelas crianças, ver a fome, ver a miséria. Porque muitos de nós temos a barriga cheia demais. Não sou eu. Deve-se ir à fonte, secar a fonte. Senhores deputados, deve-se ir à fonte. Não é transferi-los para aqui, para ali, e agora estarem a dar dinheiro e não sei o quê, porque se pagam 4,7 de juros ao FMI, tirem-lhe esse dinheiro e ponham-no ao benefício desta gente.
Portanto, Sr. Deputado Ana Costa Correia, não vamos por aí. Paternidade da Troika, também para si, paternidade da Troika. Nós não precisamos de paternidade da Troika, não precisamos da paternidade de ninguém. Nós o que precisamos é de cabeça e de homens. Portanto, eu não peço desculpa, eu entusiasmo com isto. Eu não quero eu já o conheço há muitos anos, sabe a estima e a consideração que tenho por si. Pedia-lhe por isso que concluísse. São 9 menos 20, também temos que pensar que estes senhores são nossos convidados, vêm para responder a perguntas concretas. Pedia-lhe, por favor, que concluísse. Pronto, está bem. Já lhes agradeci também. Pronto, as incompatibilidades dos advogados na Assembleia da República. Eu há bocado disse e vou repeti-lo. É a mesmíssima coisa que eu ser médico, cirurgião, operador e ter uma casa funerária ao lado. É a mesmíssima coisa. Os deputados devem deixar o cartãozinho cá fora e não fazer advocacia, ponto final. Os deputados e os outros, não sei só os deputados. Doutor, eu até vou sugerir aos senhores candidatos e deputados, neste caso, que revejam as intervenções anteriores, uma vez que o senhor doutor foi bastante eloquente na passada intervenção. Agradeço e eu vou ter mesmo de passar a palavra. Quanto mais não seja, porque eu tenho uma filha à minha espera também, era suposto acabarmos às 8. Falaram na corrupção. É a conciliação familiar, não é? Que se esdaracou nas câmaras municipais de norte a sul do país. Sr. Doutor, vamos ter mesmo terminado. Muito obrigada. Ora bem, eu vou por ordem. Não vos quero magoar com estas minhas palavras, mas quero que as registam e que pensem assim: aquele velho tem razão no que diz e é verdade no que diz. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Sr. Doutor. Muito boa noite e obrigada. Temos aqui algumas questões específicas e uma delas foi a questão das prisões e é claro que, tendo em conta o adiantado da hora, será um mix de respostas e também de conclusão. Helena Pinto, eu sei que a questão das prisões era uma das questões que queria abordar, portanto, se calhar, passo-lhe a palavra. Parte do princípio que esta é a última intervenção que temos, certo? A não ser que todos mandamos vir uma pizza, se calhar... Não. Vamos a isto, Helena. Não, pronto. Não é? Ou um segundo round a partir... Sim, será a última, certamente. Será a última. Terá de ser, sim. Muito obrigada. Pronto, será a última, mas com certeza que não será a última vez que nos reunimos nesta hora, para debater e penso que será inclusivamente até muito importante haver mais conversas, mais debates para que o caminho pelo menos seja construído de uma forma diferente, com a participação de todos. Foram colocadas agora várias questões e eu agradeço aos doutores que colocaram as perguntas. Eventualmente não serei em condições de responder a todas. Percebi que grande parte das perguntas eram dirigidas ao doutor Ana Costa Correia e ao João Tiago Silveira, o que é perfeitamente natural e, portanto, também deixarei a resposta para eles, visto que temos alguma economia de tempo. Então, começando pela questão das prisões. Sim, é verdade, eu coloquei também a questão das prisões e agradeço muito a intervenção do Sr. Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem, que penso que tem um papel central nesta matéria. As prisões em Portugal, é como disse, nunca estiveram tão mal como estão hoje. Para além de estarem completamente sobrelotadas, para além de não existirem condições mínimas de dignidade humana no tratamento dos reclusos, assistimos inclusivamente a um crescer de situações de discriminação dentro das prisões. Uma delas, a última, é, por exemplo, o acesso aos medicamentos para tratamento da hepatite C. Que, convenhamos, é um escândalo. Ou melhor, deveria ser um escândalo e provavelmente não é. As prisões, fala-se de vez em quando, fala-se ou quando há um problema ou então quando há uma comemoração, mas não é um problema que esteja sempre na ordem do dia em termos dos direitos humanos. Há muito a fazer sobre essa matéria e eu penso que a Ordem e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem pode ter um papel. Inclusivamente, há um observatório da situação das prisões, inclusivamente fruto agora da legislação europeia. Esse observatório ficou na Provedoria de Justiça, como sabem.
bom, está lá bem, está lá mal, não é isso que está aqui em causa. Agora, esse observatório deveria também, à semelhança do que é feito noutros países europeus, ter um papel mais proativo e envolvendo a sociedade. E, infelizmente, esse trabalho está absolutamente atrasado. Eu penso que é preciso, quase que, não sei se o termo é o mais adequado, mas eu penso que nesta nova legislatura quase que era preciso uma unidade de missão, não é? Um novo grupo, aliás, já houve 2, não é, que conhecemos que pegaram na questão das prisões, mas que leve o processo até ao fim. Provavelmente virá também um argumento que eu antecipo desde já, em relação às prisões, como vem em relação ao mapa judiciário, como vem em relação às alterações que é preciso introduzir, que é o problema dos meios. Já vão dizer, não há meios. E quando se vê o orçamento de Estado de um ponto de vista absolutamente estático, como viu o doutor Ana Coreta Correia, não me leva mal, mas dizer que o orçamento está feito assim e para se pôr aqui mais verba, eu sou obrigada a dizer de onde é que retiro dali, é uma visão um bocadinho limitada do debate político que tem que estar na base das opções financeiras que o Estado faz. Porque eu tenho ouvido este discurso durante toda a legislatura. É para a justiça, mas é para a saúde. É para a saúde. A saúde é números atrás de números, números atrás de números, e depois a gente fica esmagados perante esses números todos. E não se tomam opções políticas. Em primeiro lugar, é preciso tomar uma opção política. E eu lamento também que o João Tiago Silveira, com toda a amizade e simpatia, mas também tenha tanto medo dos meios. Eu acho que não se pode fugir à questão dos meios. Enquanto se fugir à questão dos meios e dissermos que é só um problema de gestão, é só um problema de desburocratização, é só um problema de desmaterialização, inclusivamente os números, João Tiago Silveira, mas então está toda a gente errada? Então quando dizem que não há funcionários nos tribunais, ou quando aqueles que foram estágios profissionais para os tribunais, e vocês sabem isso tão bem, que acabou o estágio e vieram-se embora e abriram lá o buraco, está toda a gente enganado? Então andamos todos enganados, afinal há muita gente. Não há. Este problema tem que ser encarado. Agora, na base deste problema há de facto uma opção política, que ou é tomada ou não é tomada. E com certeza que teremos a ocasião, aliás, o novo Parlamento, com muitos deputados da esquerda, espero eu, eleitos, muitos deputados e deputadas podem discutir no concreto onde é que se vai buscar o dinheiro ao orçamento, porque há muito onde ir buscar o dinheiro. Ora, por exemplo, mas eu sei que tenho que terminar mesmo, queria só dizer 2 coisas que eu não abordei que me parecem muito importantes e que se prendem à questão do apoio judiciário. Quer dizer, eu percebo que as custas judiciárias tenham progressividade em relação ao valor das ações. Não é? Agora, dizer que isso facilita o acesso de toda a gente, quer dizer, aliás, a doutora disse muito bem, 600 euros, 700 euros, 1.000 euros, vamos lá. É rico, não é? 1.000 euros. Como é que uma pessoa com 1.000 euros não consegue? Pronto. Como é que consegue? É impossível. Há pessoas que estão completamente fora disto. Mas eu só queria 2 apontamentos muito rápidos. Um para as incompatibilidades. É de facto um problema que tem que voltar à agenda política. Como sabem, o Bloco de Esquerda apresentou vários projetos de lei, aliás, o PCP também, aliás, é em todas as sessões legislativas, nas 4 sessões de cada legislatura, o problema das incompatibilidades vai ao Parlamento, é votado e é chumbado, e nós temos uma posição em que defendemos a exclusividade dos deputados. E outra é os problemas inerentes ao combate à corrupção, que vão estar na ordem do dia cada vez mais, e aqui sim, provavelmente, será preciso apuramento legislativo. Lamentavelmente, terminamos esta legislatura sem nenhum avanço nas questões da criminalização do enriquecimento ilícito ou do enriquecimento injustificado. Vocês conhecem o processo que o Tribunal Constitucional chumbou, mas é preciso dizer que na última sessão legislativa estiveram a debate projetos de lei
que iam de encontro àquilo que o Tribunal Constitucional dizia no seu acórdão. E foi o PSD e foi o CDS que chumbaram esses projetos e que persistiram no caminho que o Tribunal já tinha dito que não concordava. Por isso, se não temos nenhuma lei sobre enriquecimento injustificado e sobre enriquecimento ilícito, podemos devê-lo à maioria PSD-CDS. João Oliveira, vou pedir que escolha, porque são várias as questões, não é? Já são várias as questões, e houve até algumas que a senhora Bastonária colocou inicialmente, aqui eu não dei resposta, procurando me cingir às questões do mapa e de outras, e ainda assim gostava de deixar algumas coisas, algumas notas, nomeadamente sobre o defensor público, não queria deixar de dar alguma nota também sobre essa matéria. Mas para responder às questões que foram colocadas em primeiro lugar, relativamente às prisões, nós temos, de facto, consciência de que o funcionamento das prisões está cada vez mais longe daquilo que devia ser a sua função ressocializadora e que há, de facto, cada vez menos condições de ressocialização no nosso sistema prisional, muito por força da degradação do funcionamento das prisões e de tudo aquilo que devia estar associado a uma função ressocializadora do sistema prisional. Isto tem que ver com a degradação do funcionamento das condições concretas dos estabelecimentos prisionais, tem que ver também com a falha de um conjunto de outras circunstâncias. Tem que ver com a dificuldade, por exemplo, das condições de assistência aos presos, das condições, não só assistência médica, mas até assistência por advogado, que muitas vezes é uma dificuldade que não deixa de existir, mas problemas que têm que ver concretamente com a ressocialização e que têm que ver, nomeadamente, com a falta de profissionais e a falta de condições de verdadeira ressocialização e de preparação para a inserção social no nosso sistema prisional, quer por falta de profissionais, por falta de condições nos sistemas prisionais, nos estabelecimentos prisionais, para que isso aconteça, mas também por impreparação do sistema prisional para lidar com problemas que têm a ver com a sobrelotação das prisões, por um lado, com problemas que têm a ver com a cada vez idade mais jovem da população prisional, com tudo o que isso implica e com todas as exigências e pressão que isso acarreta para o sistema prisional e, portanto, há um conjunto de medidas que nós temos previstas no nosso programa eleitoral, que correspondem, de resto, a propostas que temos vindo a apresentar sucessivamente na Assembleia da República. Recordo-me de uma mais recente, que tinha a ver precisamente com os técnicos de reinserção social, que estão afetos não só aos estabelecimentos prisionais, mas também aos centros educativos, que é uma das falhas em que começa a levantar-se o problema da ressocialização dos presos e em que há necessidade, de facto, de fazer investimento e assumir objetivos e dotar o sistema prisional dos meios correspondentes com esses objetivos. Claro que se os objetivos não forem de garantir condições de ressocialização aos presos, pode ficar tudo na mesma e podemos continuar a assistir àquilo que temos vindo a assistir, mas, efetivamente, a violação de direitos, liberdades e garantias no nosso sistema prisional é uma preocupação que temos que ter bem presente. Relativamente à questão sobre a nomeação do Procurador-Geral da República, da parte do PCP nós não temos avançado propostas nesse sentido, ainda assim, dando sequência a essa preocupação numa outra dimensão. Temos apresentado propostas, inclusivamente na revisão constitucional, relativamente àquilo que é o papel do Procurador-Geral da República no quadro do Ministério Público e àquilo que deve ou não ser uma lógica centralizadora de poderes no Procurador-Geral da República ou de descentralização de alguns poderes para o Conselho Superior do Ministério Público e que tem a ver também com a própria competência do Conselho, competência e composição do Conselho Superior do Ministério Público. Apresentámos propostas na revisão constitucional, temos apresentado outras propostas, nomeadamente em relação a alterações ao Estatuto do Ministério Público, porque entendemos que o funcionamento hierarquizado do Ministério Público não tem que significar controle político da investigação, não pode significar controle político da investigação, nem sequer tem que significar centralização dos poderes no Procurador-Geral da República. Tem que haver mecanismos de controle interno com mecanismos de contrapoderes, nomeadamente por força do funcionamento dos órgãos coletivos no quadro do Ministério Público, nomeadamente ao nível do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, a preocupação com a governamentalização do Ministério Público e os perigos que se têm vindo a colocar com sucessivos projetos de controle governamental do Ministério Público são preocupações às quais nós temos dado muita atenção e, de resto, temos apresentado na Assembleia da República, temos feito não só a denúncia dessas tentativas de governamentalização e partidarização do Ministério Público, mas também propostas concretas para evitar que ela aconteça. Uma questão concreta relacionada com o mapa judiciário, é preciso voltar atrás
E é preciso assumir uma coisa. Se nós queremos combater assimetrias regionais e, ao mesmo tempo, assegurar aos cidadãos o direito à justiça, temos que assumir que o acesso ao direito e aos tribunais tem custos e que o custo per capita de funcionamento de um tribunal do interior do país não pode ser o mesmo que de uma grande área metropolitana. E que, para garantir o acesso dos cidadãos aos tribunais para defender os seus direitos em todo o território nacional, há que mobilizar meios. E quando é aqui colocada a questão dos meios, eu faço esta comparação. O orçamento para o Ministério da Justiça custa 3 meses do BES. Aquilo que o Estado enterrou no BES, que já nos pesou hoje no déficit, significa 4 anos de orçamento do Ministério da Justiça. São estas opções que se fazem. O orçamento do Ministério da Justiça corresponde só àquilo que o Ministério da Saúde gasta em metade do ano em parcerias público-privadas, a financiar com o dinheiro dos nossos impostos os negócios milionários nas parcerias público-privadas. Não é um problema de infinitude dos meios, porque essa é óbvio que não existe. É um problema de opções políticas e de canalização dos meios para aquilo que faz falta aos cidadãos, para defender os seus direitos, ou para aquilo que serve o negócio verdadeiramente milionários, como aqueles que são feitos. 2 últimas referências muito breves em relação à questão do apoio judiciário. Temos batalhado pela alteração das regras do apoio judiciário e, sobretudo, contra aquela espécie de condição de recurso, estávamos aqui a utilizar essa expressão, aquela espécie de condição de recurso foi criada em 2007, que pura e simplesmente extinguiu o apoio judiciário no nosso país. Aquilo que nós temos é um apoio assistencialista a pessoas que estão em situação de indigência, mas com regras verdadeiramente inaceitáveis. E quando aqui se fala na progressividade das custas, eu tinha alguma dificuldade até em pronunciar esta expressão, a progressividade das custas em função do valor das ações. Eu sintetizo apenas isto. Desgraçado do trabalhador que ganha o salário mínimo, que tenha o azar de ter um filho com um emprego remediado e que tenha uma casa própria e que ele tenha um problema com uma operação que corra mal e que tenha pedido indemnização dos milhares de euros. Porque não tem apoio judiciário, não tem isenção de custas e não tem o direito de exercício, não tem o seu direito defendido, porque não consegue aceder aos tribunais. É essa a vossa progressividade, está bem vista na prática diária, mas não é essa que determina a Constituição da República Portuguesa. Em relação à questão do Código de Processo Penal, para procurar concluir. O problema do processo penal que nós temos em Portugal e o problema das violações do direito de liberdades e garantias, o problema dos serviços de informações da República Portuguesa, mais um exemplo de uma inconstitucionalidade que foi declarada pelo Tribunal Constitucional, infelizmente aprovada pelos 3 da Troika, na Assembleia da República, são problemas que são de facto candentes e que, infelizmente, apesar de todas as denúncias e todas as preocupações que têm vindo a ser colocadas, acabam por passar um pouco pela espuma dos dias. Esta questão agora com o Serviço de Informação da República Portuguesa, ou a outra questão que tinha a ver com os julgamentos de processo sumário para a criminalidade mais grave, são 2 exemplos em que, felizmente, a intervenção do Tribunal Constitucional impediu o desnorte das regras do processo penal. Mas há muita coisa mal feita. E o problema que se coloca em relação à condução política dos processos, eu gostava de acrescentar aqui uma preocupação, mas eu não vou deixar, já tinha referido em síntese, que é o problema da exiguidade dos meios e da incapacidade de perseguir a criminalidade económica e financeira e a corrupção. Quando nós, não vou estender-me mais, quando nós há uns anos atrás fizemos uma visita ao TCIAP para ver as condições em que os magistrados funcionavam e percebemos que um dos processos mediáticos deste país tinha os seus volumes guardados no móvel do IKEA que um dos magistrados tinha ido comprar e tinha ele próprio montado, porque nem sequer tinha o móvel para guardar os volumes do processo. Nós temos mais ou menos uma noção da forma como funciona a justiça criminal no nosso país. E a última referência mesmo tem que ver com a questão do defensor público, porque eu queria dizer o seguinte: eu julgo que a funcionalização, eu propunha à senhora Bastonária que pudéssemos marcar um debate só para discutir esta questão. E começássemos por discutir tudo isto, arredando a perspectiva da funcionalização, e começássemos a discutir a questão em função do acesso dos cidadãos à defesa com qualidade e da justa remuneração atempada com valorização do trabalho dos advogados. Porque eu julgo que a funcionalização é uma limitação, é uma falsa limitação nesta discussão. Porque um advogado com uma avança, que tem uma avança não fica limitado na liberdade de exercício da sua profissão e na liberdade de exercício da advocacia, por isso mesmo. Quanto às incompatibilidades, resta-me apenas dizer isto: mude-se a composição da Assembleia da República, porque nós a lei já a temos feita. Muito bem, agora temos questões específicas dos 2 candidatos aqui em sala, nomeadamente para o PS. Propõe um tribunal em cada concelho. Resposta sim ou não? A resposta sim ou não em questões complexas é apenas demagogia. E, portanto, chavões demagógicos, como é tão fácil fazer
quando não se tem responsabilidades, não são possíveis. Em relação ao mapa judiciário, aquilo que nós propomos é, em primeiro lugar, correção dos erros de execução que foram feitos, erros de planeamento, erros de preparação e erros de falta de capacidade política, porque a política não é só fazer leis, em primeiro lugar. Em segundo lugar, criar condições com boa gestão para passar a haver julgamentos em todos os concelhos para as pessoas que residam nesses concelhos. Estas são as propostas do Partido Socialista, que são propostas concretas e constam do nosso programa. Depois houve propostas e questões em matéria de custas processuais. Em matéria de custas judiciais, é óbvio que as custas, hoje em dia, são caras, excessivamente caras. Hoje em dia, sobretudo pessoas singulares, mas também PMEs, têm um valor de custas muitíssimo elevado. E não me custa reconhecer que se tem de encontrar um equilíbrio que permita uma maior equidade no valor das custas. Mas queria acrescentar mais alguns pontos que são importantes em matéria de custas. Em primeiro lugar, as custas tornaram-se uma ciência. As custas devem ser simples e devem ter valores objetivos que resultem não de uma conta que depois ninguém percebe qual é falta de transparência e, portanto, deve haver um conjunto de custas objetiva que permita aos cidadãos e às empresas perceber efetivamente qual é que é o custo. É preciso ter em conta uma outra coisa. As custas não pagam o funcionamento da justiça na sua totalidade. O valor daquilo que é cobrado de custas, mais o valor daquilo que é cobrado de taxas de registro, e as taxas de registro são um valor globalmente muitíssimo superior ao das custas, no orçamento da justiça é apenas 27%. O resto é orçamento de Estado. É preciso ter isso em conta. O que fazer? Não me custa reconhecer, e acho que deve haver uma distribuição mais equitativa, mas tendo como pano de fundo não o irrealismo de que temos dinheiro para despejar em todo lado. Não temos de fazer contas, temos de ser rigorosos e temos de garantir que haja um melhor equilíbrio, mas não sem a demagogia de que podemos dar facilmente dinheiro a toda a gente e reduzir custas como se não houvesse nenhuma outra responsabilidade do Estado. Também não me custa reconhecer que seria uma boa ideia, com contas feitas e de forma a haver um equilíbrio financeiro nesta medida, que se os objetivos assumidos perante os cidadãos, como defendia há pouco e defende o Partido Socialista, objetivos anuais quanto à duração dos processos. Se esses objetivos não forem cumpridos, que as custas sejam devolvidas. A taxa de justiça é um valor por um serviço. Se esse serviço não é cumprido nos parâmetros que foram estabelecidos e assumidos perante os cidadãos pelas entidades públicas, deve haver, por princípio, uma devolução de custas. Claro que isto tem de ser feito, não pode ser dito de uma forma demagógica e tem de ser feito com equilíbrio financeiro. Mas esse é um princípio que devemos tentar prosseguir. Questões prisionais. Muito rapidamente, para dizer que o Partido Socialista tem um conjunto de medidas importantes em matéria de ressocialização. Eu concordo genericamente com a apreciação que a Helena Pinto fez. Acho que realmente está muitíssimo por fazer aí. O Partido Socialista tem propostas concretas no sentido da ressocialização dos reclusos e de conseguirmos ganhar os reclusos para a sociedade. São muitas, seria fastidioso, página 31 do programa do Partido Socialista. Não queria também deixar de dizer qualquer coisa sobre as perguntas concretas que foram feitas em matéria de processo penal. Porque é sempre perigoso, não referindo, querer que se refiram casos mediáticos para ir atrás de alterações legislativas. Normalmente dá mau resultado querermos, a propósito de um caso mediático ou de dois casos mediáticos, querer ir logo rapidamente alterar a lei. Aliás, eu quero recordar aquilo que a Ministra da Justiça disse quando o Tribunal Constitucional chumbou por inconstitucionalidade várias medidas. Chegou a propor que se discutisse o fim do Tribunal Constitucional e a atribuição das suas competências ao Supremo Tribunal de Justiça. Isto não é respeitar a Justiça e estas alterações têm de ser pensadas. Os processos penais pendentes são apenas 5%. É preciso ter esta noção.
É preciso ter noção também, está escrito no relatório de segurança interna, às vezes os números tiram-nos um bocadinho aquela percepção imediata que nós temos, mas convém que estudemos as questões, que a criminalidade desde 2007 em Portugal está a descer e que a larga maioria dos crimes em Portugal são pequenos furtos, condução de veículo em estado de embriaguez, condução de veículo sem carta e pequenos crimes do tipo furto. Portanto, é preciso ter noção daquilo que estamos a falar quando falamos da criminalidade em Portugal. Nós sabemos o que é o tipo de criminalidade normal nos tribunais. Portanto, não faz sentido queremos sempre, como solução para tudo, como fez esta Ministra do princípio ao fim, rever códigos. Dito isto, vamos separar as questões. Violações de segredo de justiça, claro que são inaceitáveis, claro que devem ser perseguidas, devem ser punidas e, naturalmente, com mais resultado do que aquilo que tem acontecido. E em relação a inquéritos prolongados com pessoas em privação de liberdade, naturalmente que um Estado de Direito não pode estar contente quando isso aconteça e tem de fazer qualquer coisa, não tenho a mínima dúvida. Agora, não sei se são alterações legislativas e, sobretudo, não digo isto ligado a nenhum caso concreto, porque é a pior coisa do mundo, queremos falar de casos concretos simbólicos. Não deixe de ficar espantado que não se fale nunca naquilo que é um atentado aos mais básicos valores do Estado de Direito Democrático. Aquilo que é um atentado aos direitos dos cidadãos. E aquilo que é punir, sem dizer em concreto porque é que se pune, que é a lei do enriquecimento ilícito, que se quis fazer aprovar, iniciativa da Ministra, apoio do PC e do Bloco de Esquerda, foi apoiada e foi chumbada 2 vezes pelo Tribunal Constitucional e continua sempre a defender-se 2 vezes o enriquecimento ilícito, que é a punição sem causa com violação do princípio da presunção de inocência e com afetação dos mais básicos direitos do Estado de Direito Democrático. Não é assim que se combate a corrupção, que deve violentamente ser combatida, mas não é com medidas que afetam os nossos princípios mais básicos. Sobre o apoio judiciário, não queria também deixar de dizer o seguinte. Eu estou a referir as questões concretas que me foram colocadas. Peço desculpa se tenho de demorar um bocadinho mais tempo, mas queria realmente endereçá-las todas elas. Em matéria de apoio judiciário, há uma avaliação que precisa de ser feita ao sistema para ver se ele cobre efetivamente todas aquelas pessoas que deles necessitam. Só que nós não podemos fazer esta avaliação isoladamente pelo seguinte. O Partido Socialista apresentou um programa que colocou em debate público e apresentou um programa onde fez as contas e estimou os impactos financeiros. Apresenta medidas como, por exemplo, o aumento do complemento solidário para idosos para os níveis que tinha antes de o Governo os ter baixado, o aumento do RSI para os níveis que tinha antes daqueles que tinha o Governo antes de os ter baixado, o aumento do abono de família para os níveis que tinha antes do Governo os ter baixado e um complemento salarial através do IRS, que permita às famílias que trabalham, mas que mesmo assim estão abaixo dos níveis de pobreza, que possam ter um rendimento suplementar. Todas estas medidas e outras que estão no programa com as quais não vos vou amassar, têm um efeito sobre os rendimentos das pessoas e têm um efeito também sobre o apoio judiciário. E eu acho que não podemos fazer essa ponderação sobre, em concreto, o que é que vai acontecer ao apoio judiciário, baseado apenas naquilo que é a percepção que temos neste momento, mas tem de ser feita em conjunto e vendo todas estas medidas. Dito isto, eu quero deixar claro uma coisa, é que o Partido Socialista não defende aquilo que defende o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, que é a criação de um defensor público hierarquizado e com mais um corpo e mais uma profissão jurídica por conta e em vez daquilo que é o apoio judiciário. Também não defendemos aquilo que é dito no programa do Partido Social Democrata e do CDS, que é voltar a haver uma perseguição aos abusos em matéria de apoio judiciário, como se todos fossem suspeitos por estarem no sistema do apoio judiciário. Não. O que nós entendemos é que deve haver um princípio de confiança que desburocratize os pagamentos e que permita confiar quem dá o seu trabalho ao apoio judiciário. Se houver fraudes, naturalmente, investiguem-se. Agora, não é criando um princípio, como está escrito na página 134 do programa do PSD, de que temos de fazer um esforço especial para endereçar e atacar a questão dos abusos. Finalmente, incompatibilidade dos advogados. O Partido Socialista propõe
que os deputados não possam patrocinar entidades públicas no exercício do seu mandato. Aquilo que verdadeiramente, na Justiça, nós precisamos de fazer são medidas que têm a ver com a gestão, com a qualidade e transparência. Há medidas concretas, que eu referi logo na minha primeira intervenção, há várias outras que gostava de ter referido, sobretudo aquelas que não referi, têm a ver com a transparência. É um aspecto fundamental. Que os cidadãos possam compreender aquilo que são as decisões judiciais, que as notificações possam ser percebidas pelos cidadãos, que os cidadãos e os advogados, em todas as citações, comunicações, acesso aos tribunais, tenham indicado qual é o tempo médio de resolução do tribunal, naquele tribunal em concreto, que possam, através dos sítios e de outros mecanismos, aceder e saber qual é que é o estado do seu processo, que haja inquéritos que permitam saber qual é que é a percepção pública sobre o estado da justiça e inquéritos, eventualmente, até com clientes de mistério. Que haja medidas que permitam desburocratizar o processo naquelas pequenas coisas que nós sabemos que o fazem acelerar e que, na sua grande medida, não dependem nem das reformas legislativas que este Governo fez durante 4 anos, que foram, sobretudo, reformas de códigos, nem a má gestão que houve, nem o atropelo aos direitos fundamentais, com leis de enriquecimento ilícito inconstitucionais e bases de dados de pedófilos. João Tiago Silveira, obrigada por ter respondido a todos. Diz aqui uma coisa que não é verdade. Em relação à lei do enriquecimento ilícito, ela foi aprovada exclusivamente com os votos do PSD e do CDS, com os votos contra de todas as outras bancadas. Portanto, isto que foi dito em relação ao apoio da lei aprovada pelo PSD e pelo CDS por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, é mentira. É mentira. Eu já tinha aqui os dados, mas obrigada. João Tiago Silveira, isso não é verdade. Peço desculpa. Agora vamos reescrever a história. Não está aqui novamente. Eu peço desculpa. Senhora Bastonário, Resolveu esse problema, não. felizmente. Disse 2 vezes que era inconstitucional. Não. Declarando inconstitucional a lei. Peço desculpa, mas estamos a falta aqui um bocadinho de rigor, que está nos diários da Assembleia da República e na página da Assembleia da República. Portanto, houve vários projetos sobre enriquecimento ilícito, inclusivamente do PS, vários antes, e depois há um acórdão do Tribunal Constitucional. Depois do acórdão do Tribunal Constitucional, vão a debate no Parlamento um projeto de lei do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS e um da maioria PSD-CDS. O PS abstém-se nos projetos de lei sobre enriquecimento ilícito do PCP e do Bloco de Esquerda, porque fizemos caminho e aprendemos com o acórdão do Tribunal Constitucional. Absteve-se, atenção, João, absteve-se, não votou contra, porque há aqui um caminho. Como se não houvesse uma história antes daquilo que foram as declarações. Obrigada pelo esclarecimento. Esperem, depois nós continuamos este debate. Em todo caso, enfim, remeto, a verdade estará mesmo nas atas da Assembleia da República e do debate que houve, e, portanto, é uma questão que fica aqui já. Tenho pena de não ter tempo agora de procurar o registro para partilhar, como fiz há pouco, em relação... Muito bem, pode ficar a indicação, como fizemos há pouco, acerca... O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda apresentaram projetos a que chamaram enriquecimento injustificado. Muito bem, meus senhores. Aprendendo com o acórdão. Aprendendo com o acórdão. Eu vou ter de passar a palavra... Temos que criticar a maioria. É graças à maioria que não temos lei. Não é Muito graças bem. a mais nada. Senhores doutores Filipe Ana Coreta Correia, tenho necessariamente de lhe passar a palavra. Eu sou capaz de arriscar que, se fizéssemos aqui uma sondagem sobre o interesse em saber as minhas respostas às perguntas e a vontade de acabar já, eu desconfio que ganhava a vontade de acabar já. E de maneira que... Não, olhe que não. Citando alguém, não, olhe que não, Sr. Doutor, olhe que não. As perguntas foram muitas e muito importantes. Algumas delas sobre assuntos de alguma complexidade e que é difícil, de facto, em pouco tempo, mas eu tentarei fazê-lo. Bom, em relação à primeira pergunta, em relação às prisões, queria agradecer a questão. Creio que, efetivamente, a justiça restaurativa é um aspecto da maior importância. Ele está refletido no nosso programa de governo também e, ao contrário do sugerido, está expressamente prevista a ampliação dos estabelecimentos prisionais e uma preocupação com o alargamento da rede da reinserção social e, portanto, nessas matérias, de facto, creio que não vale a pena fazermos aqui tentativas de protagonizar méritos, porque, na verdade, é uma questão que nos tem que preocupar a todos, independentemente das posições que temos. Em relação à questão sobre a eleição da Procuradora-Geral da República,
Eu consultei aqui o programa, confesso que não tinha presente, e, na verdade, o programa nada diz sobre isso. Portanto, eu posso apenas dizer a minha posição pessoal em relação a essa proposta que me parece que é interessante e que, na verdade, remete para a necessidade da magistratura ter também uma responsabilização democrática e, nesse sentido, creio que é qualquer coisa que deve ser avaliada, mas, como digo, esta é uma posição pessoal minha e não da Coligação Portugal à Frente. Relativamente à questão sobre o Orçamento da Justiça, eu quero agradecer esta oportunidade do momento António Costa, a ver se eu seria capaz de responder ou não. Isto era uma piada. Mas, entretanto, também tive tempo para consultar e, aliás, o deputado João Oliveira já teve a oportunidade também de indicar que é da ordem dos 1.300 milhões de euros e, portanto, creio que não estará aqui englobado todas as despesas que agregam, e, efetivamente, se fôssemos desagregar de recursos humanos e tudo o que está envolvido na Justiça, mas, de qualquer maneira, dá-nos uma ordem de grandeza. Relativamente ao processo penal e às questões de processo penal, eu devo dizer que me revejo bastante na resposta que o João Tiago Silveira deu. Eu creio que é muito negativo nós procurarmos legislar a propósito de casos individuais. Acho, aliás, estranho que algumas pessoas descubram em determinadas circunstâncias, só porque envolvem determinadas pessoas, uma realidade que existe e que é muito praticada. O Código de Processo Penal não foi alterado para nenhum processo em concreto. E eu creio que, em relação a todos os processos que envolvem políticos, que naturalmente trazem alguma dificuldade e sensibilidade no funcionamento institucional, nós temos que nos pautar, e nós como advogados temos que nos pautar, e naturalmente como políticos, temos que nos pautar por um escrupuloso respeito da autonomia da Justiça nestas matérias. E, portanto, em relação a todas as situações, envolvam quem envolverem, devem ser investigadas e devem ter o resultado que resulta essa investigação. Insinuar o contrário, creio que não faz justiça ao trabalho da Justiça. Eu não acredito que haja uma partidarização. Aliás, ela tem envolvido diferentes membros em diferentes partidos. Relativamente a alterar a regra injusta sobre o apoio judicial, e agrego também aqui a questão das custas judiciais. Eu gostava de fazer isto que o Partido Socialista faz, que é dizer, elas são altas, nós vamos reavaliá-las, claro, sem pôr em causa o equilíbrio orçamental, mas no fundo isso não se traduz em nada. Ou seja, o que é importante, na verdade, eu não estou em condições aqui de assumir nenhum compromisso quantificado em relação à questão concreta que colocou sobre o patamar a partir do qual deve ser assegurado o acesso ao direito. Preocupo-me, partilho da sua leitura, da sua indignação. Creio que ele nos deve a todos envolver na resolução e na procura de assegurar efetivamente o acesso ao direito. É isso que está no nosso programa, é repensar de modo a reforçar o acesso efetivo ao direito, mas não tenho, creio que isso deve servir, essa garantia deve ser um instrumento para que nós politicamente tentemos ver como é que é possível condicionar e em que patamares podemos colocar, mas enfim, não estou a dizer muito mais do que disse o PS e, portanto, apenas assumo expressamente que nós não temos esse compromisso. Aliás, como sabe, as custas não foram introduzidas por nós, as que estão atualmente em vigor, são anteriores, são do governo do PS, e era praticamente impossível, com a pressão que nós tivemos da Troika, foram ligeiramente alteradas, mas substancialmente, estruturalmente são. do orçamento que significa um aumento. Muito pouco significativo. Portanto, com esta circunstância agravante que nós tínhamos financeira, não era possível alterar isso neste contexto. Em relação aqui a duas últimas questões sobre a incompatibilidade e sobre o enriquecimento ilícito. O nosso programa de governo nada diz sobre as incompatibilidades. Mais uma vez posso dizer a minha posição pessoal em relação a esse assunto e eu sou contra que haja incompatibilidades. Creio que deve haver um escrutínio escrupuloso da intervenção dos advogados em processos
na Assembleia da República, mas creio que é negativo que nós tornemos a Assembleia da República que já padecemos desse mal, de termos excessivamente a política confiada a pessoas que fazem exclusivamente carreira política, todos os dias que nos queixamos disso, e se nós criamos uma atitude carreirista de funcionários, a funcionalização da política é qualquer coisa que muitos de nós denunciamos como qualquer coisa negativo, e depois se nós fechamos ou tornamos o exercício daquela atividade demasiado incompatível com outras áreas, com o exercício de profissões, eu creio que isso não é positivo para o exercício da função política. Finalmente, em relação ao enriquecimento ilícito, tenho escrito sobre isso, tive uma posição pessoal sobre isso, muito para além daquela que o meu partido defendeu, e eu, em relação a isso, não tenho problemas nenhuns em defender que deve, em minha opinião, deve efetivamente criminalizar-se a aquisição de rendimento fora do quadro da lei por titulares de órgãos públicos. A lei que legisla sobre os titulares de órgãos públicos estabelece duas normas muito concretas: eles têm que comunicar o seu património antes de iniciarem funções e têm uma obrigação de exclusividade. Mas nada estabelece, em termos de consequências, sobre se apurar que, afinal, isso não foi respeitado. Ora, eu entendo que isto deve ser criminalizado. E, portanto, comprometo-me, sei que esta aposta do enriquecimento ilícito foi uma grande aposta pessoal da Ministra da Justiça. Pessoalmente, não estive com ela na solução técnica encontrada, mas creio que o problema de fundo não pode ficar barrado à porta do Tribunal Constitucional, porque é um problema grave e que, em meu entender, tem enquadramento constitucional e faz sentido que ele seja regulamentado. Bom, espero ter respondido a todas as questões, já estou com falta de água, também falta de precisar de me calar, mas queria sobretudo terminar agradecendo à Ordem dos Advogados esta iniciativa, a paciência de todos. Eu creio que, apesar de tudo, as posições aqui afirmadas foram bastante claras e eu, pela minha parte, não me escusei a defender mesmo aquelas que são mais difíceis e que muitos não entendem, mas que eu creio que são as certas e por isso as propomos para Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada. E vou passar a palavra final à doutora Helena Fraga. Senhora Bastonária, por favor. Muito bem. Agradecer naturalmente a presença de todos, e são todos os partidos que hoje estiveram aqui presentes. Foram 6 horas e meia de debates, com intervalos de 10 minutos ou de 5 minutos, em alguns casos. Portanto, é natural que muitos de nós, e começando por mim própria, estejamos exaustos, mas julgo que se cumpriu aquilo que era o objetivo da Ordem dos Advogados, de debater questões que, sob o nosso ponto de vista, eram importantes para os cidadãos e para os advogados. Nós podemos concordar ou discordar, eu pessoalmente concordo com muitas coisas que ouvi, discordo de outras, mas pelo menos fiquei esclarecida e julgo que posso aqui ser porta-voz de todos aqueles que assistiram aos debates. Falou-se muito em meios, mas também não deixa de ser verdade que a justiça é um custo da democracia e, portanto, por mais insuportável que esse custo seja, quando se não suporta o custo da justiça, o que está em causa é mesmo a democracia. Penso que há essa consciência. Ressalto também aqui algo que considerei muito positivo e que espero que o entendam também assim, que foi a interação que houve com o próprio público. Se é verdade que o objetivo era enriquecer os advogados e os cidadãos, tomando eles consciência daquilo que são os vossos programas eleitorais, espero que este debate também possa ter contribuído para que, no fundo, percebessem aquele que é o sentimento dos advogados e dos cidadãos que aqui estão presentes e corresponde também de grande expectativa em relação ao próximo mandato, ao próximo governo, e que ele possa apresentar as soluções que, por sinal, todos nós, em termos de diagnóstico, todos nós já conhecemos quais são as insuficiências, possam apresentar as soluções que possam tornar a justiça mais eficiente, mais acessível e mais próxima do cidadão. Muito obrigada a todos e bem-ajam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Bastonária.
Muito obrigada, então, à Coligação Portugal à Frente, ao Partido Socialista, ao Partido Comunista Português, ao Partido Ecologista Os Verdes e ao Bloco de Esquerda. Obrigada pela presença de 19 partidos ao longo destas 6 horas e meia. Salientar apenas que o Partido Nacional Renovador e o Partido Pró-Vida, Cidadania e Democracia Cristã não aceitaram o nosso convite. Obrigada e até à próxima.